o sinal, começou a gravar. Ou não apareceu ainda. Iniciando. Foi. Começou. Olá, está começando mais um Clube do Livro. Meu nome é Heloísa. Aí estamos aqui com Alisson. Olá. Matheus. Araci. Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta. E a Alessandra. Olá, pessoal. Enfim, conseguimos nos reunir mais uma vez. A última indicação foi de Alisson. Nós lemos As Intermitências da Morte do Saramago. E ele vai falar sobre o livro que ele indicou, por que ele indicou, o que ele achou. Pois é, pessoal. Esse livro quase destrói o grupo. Foram 2 meses para sair da geladeira. O Saramago é um autor que, desde a faculdade, de vez em quando eu estou lendo alguma coisa desse autor. E para mim era assim, como o Clube do Livro, essa oportunidade para a gente sair dessa zona de conforto e ter contato com coisas que normalmente as pessoas não leriam, assim, coisas que eu não teria por vontade própria iria atrás de ler. Eu achei que Saramago seria uma boa pedida, porque é um livro difícil de ler sozinho, porque é difícil, é complicado, e o pior é que ele tem a fama também de ser complicado. Isso já atrapalha. Muita gente que vai ler, aí pergunta para alguém, e Saramago, como é? E todo mundo, pô, é difícil. Aí a pessoa vai ler o livro, é um livro diferentão, é um livro bem fora do padrão, aí a pessoa não consegue ler. Várias pessoas você vai nos comentários, tal livro, aí todo mundo, poxa, desisti em tal página, não consegui passar de tal lugar. E eu achei que o Clube do Livro, por ter esse imperativo de ler para comentar com todo mundo, é a chance da história deslanchar. E falando um pouco sobre o autor, ele é um cara assim muito fora de série, assim, é uma pessoa muito... Era, né, que ele morreu. Amanhã, por acaso, é o aniversário dele, ele ia completar 99 anos. Gente, que coincidência. Ele era escorpiano. Não podia ter tanta ironia no texto. Muito shade, né? Saramago. Muita ironia, muito sarcasmo. Não é? Pois é, e o legal é que ele é um cara que ele era do interior de Portugal, os pais dele eram trabalhadores rurais, e ele não fez faculdade, a família se mudou quando ele era pequeno, eles foram para Lisboa, e ele fez um curso técnico de mecânica, é um negócio assim. Ele trabalhava durante o dia nessa oficina, e de noite o que é que ele ia fazer? Ia para a biblioteca ler. Determinado. Aí ele começou, e ele comunista também, né? Ateu, comunista, fez aquele combo. Aí ele trabalhou em cooperativa de intelectuais que prestavam suporte para os trabalhadores. Ele tem uma extensa vida voltada para a política, para a literatura, para a crítica literária. Ele escreveu, se vocês forem pegar a lista do que ele escreveu, tem cadernos, folhas políticas, que ele fez comentários sobre política, como ele era comunista, ele tem muita coisa falando sobre essa área. Eu não sei se ele ficou comunista até o final da vida, porque esse povo tem essa fase, né? É comunista, chega um tempinho e deixa de ser. Mas ele, a juventude não, mas ele acho que até 90 por aí, ele tem coisa relacionada com o comunismo. E assim, acho que depois, quando a gente começar a falar sobre o livro, a gente comenta mais sobre a parte das características literárias dele. Mas o mais legal de tudo é que ele é o primeiro autor em língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel. Ele ganhou pelo conjunto da obra em 91. É um cara muito, muito, muito conceituado. Você vê que teve até a adaptação muito boa do livro dele, Ensaio sobre a Cegueira, que a obra dele ficou mais conhecida ainda. Foi uma boa adaptação. Ele assistiu o filme e disse que tinha sido muito boa mesmo a adaptação. Achei legal. E eu acho que é isso. Qual a sua nota? Para mim, eu não tenho como não dar uma nota que não seja um 5. O Saramago, ele é muito bom. Eu gosto muito do estilo como ele escreve. Ele não só tem um domínio muito grande da linguagem, como ele transparece isso. Ele brinca com as palavras, ele brinca com ironia,
ele tem uma coisa muito boa, que é essa capacidade de fazer intertextualidade. Ele está falando e ali no meio ele está citando passagens da Bíblia, passagens da literatura portuguesa, ditados portugueses, e você tá, muitas vezes a gente nem pega, não consegue acompanhar algumas citações, mas ele está ali brincando com as palavras e assim, assustador o domínio que ele tem sobre isso. E outra coisa que fica muito bom quando ele começa a fazer essas coisas é que ele mostra a capacidade de um narrador. E esse narrador meio Deus, que ele brinca com as coisas que vão sendo criadas, por exemplo, quando ele fala que a Morte foi comprar o bilhete lá na bilheteria do teatro, e como é que a Morte tinha esse dinheiro? Aí ele brinca, faz toda uma... Isso é legal, acho legal isso. E ele também tem uma coisa muito boa que eu acho que é bem... Parece muito essa história do realismo da língua portuguesa, tanto de Eça de Queiroz quanto de Machado de Assis. Ele conversa com o leitor. E é uma conversa muito interessante, que ele fica instigando as nossas conclusões. Ele brinca se você está fazendo uma dedução errada. Ele brinca se você está acompanhando o que ele está falando. E, assim, é muito alto nível, assim, é um cara muito... Aí, assim, não tem como não ser um 5, que ele é muito... É um livro que realmente é um livro um pouco difícil, mas pegando essas características, tem essa crítica às religiões que eu acho muito boa, esse sarcasmo, essa ironia, esse pessimismo com essas questões, mas eu acho também que, por outro lado, tem uma coisa muito boa nele, que é meio que ele tem uma esperança no ser humano, que o ser humano, com a inventividade dele, ele vai conseguir fazer alguma coisa. Ele passa essa ideia também, que é o humanismo, né? A religiosidade, ela meio que tolhe o ser humano, tira a capacidade dele de empreender, de fazer as coisas. Empreender no bom sentido, não ser um coach da vida. Mas ele é muito bom e, para mim, é um 5. Vou parar de falar, senão eu vou passar meia hora aqui. É, né? Mas 5. Gente, a minha nota é 4,5. E nem é culpa do Saramago, é culpa minha mesmo, porque eu acho que eu criei muitas expectativas. Mas não, isso não faz do livro um livro ruim, ele ainda é muito, muito, muito bom. E, assim, do começo para o meio é interessante, mas a leitura não é tão fluida quanto foi do meio para o final. Principalmente porque eu acho que eu estava mais ansiosa. Quando começou aquela história da morte, eu já estava assim, meu Deus, eu quero muito saber o que está acontecendo. E aí eu li bem mais rápido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, aí é isso, cara. Eu acho que o livro realmente ele é muito bom, mas que eu criei muitas expectativas. Eu achei que ele ia ser mais extraordinário, mas mesmo assim ele ainda trouxe umas discussões que parecem óbvias, mas ao mesmo tempo eu nunca tinha parado para pensar. E aí eu quero discutir isso só nos pontos positivos. Agora é a vez de Matheus, né? Matheus. olha lá, Matheus. Olá, eu gostei do livro, eu dei 4 estrelas quando eu li. Achei, assim, o livro uma premissa diferente, eu nunca tinha lido nada, assim, desse estilo de escrita e também desse assunto de morte e tal, dessa maneira que ele me tratou. E eu gostei da leitura, achei uma leitura bastante interessante. Pronto. Já? Ora, sim. Bom, gente, minha nota, primeiramente, vai ser... Eu vou dar 5 ao livro, porque eu achei, assim, além da temática do livro ser bem diferenciada, eu achei a leitura leve, não achei uma leitura pesada para você entender, né, os capítulos ali, a história foi se desenrolando, apesar dele trabalhar com algumas questões sociais, né,
partindo do tema central, que era a morte, eu achei que foi uma leitura bem agradável e quando você engatava a história, você conseguia ir dando sequência aos capítulos sem muita dificuldade. Então, eu gostei muito da temática em si e, como eu falei, de um tema bem inusitado, porque eu nunca tinha lido um livro em que a personagem central era a morte. Então, eu gostei bastante. Não vou detalhar muito ainda os pontos positivos, porque ainda mais, então só vou deixar na nota. 5, minha nota foi 5. Mais para frente eu detalho mais. Uma coisa que eu esqueci de comentar, e que agora eu acho que eu esqueci de novo. Ô, véi, ela tava falando e eu tava lembrando. Aí eu falei, tá, eu vou comentar, e eu esqueci. Posso falar, então? Pode falar. Você lembrar, ali vai dando a nota dela. Gente, olha, eu vou confessar que eu tive muita dificuldade para engatar essa leitura, porque é diferente de tudo que eu já li, assim. E quando eu terminei o livro, eu fiquei, sabe, assim, o que foi isso que eu li, assim, que é um negócio muito fora da curva. Eu venho observado no grupo que a gente vai aumentando as gradações. O último livro também a gente, nossa, que livro legal, mas esse foi muito melhor que o outro. Um negócio assim assustador, eu não imaginava a dimensão do Saramago, cara. Ele é quase um deus da escrita. Ele traz uma probabilidade no e se, né? E se a morte entrasse em greve? Aí ele vai. Aí depois a gente acompanha da perspectiva da morte. Eu achei um livro muito incrível, assim, de uma genialidade que eu não sei nem descrever, porque eu nunca vi algo parecido. Parece exagerado, mas isso foi o que eu senti. Sim, e só complementando aí sua fala, e realmente, enquanto começou o livro, aí será mesmo, menino, que tudo isso vai desenrolar a partir da morte? Você fica, realmente, fora da curva mesmo. Cara, eu fiquei maravilhada, olha. Dizem que é o livro mais fácil dele, pelo que eu vi ontem, nos comentários, diz que é um dos mais fáceis dele para ler. Quero nem imaginar como é difícil, né? Esse é o mais fácil. Assim, ler não é difícil você entender, mas você percebe que tem muita referência, tem coisas ali que você lê sem prestar atenção no que ele está querendo dizer, além do que ele está contando, além da história que ele está contando, ele vai dando tipo umas dicas, tecendo alguns comentários nas entrelinhas da história. E como eu li rápido, eu perdi muita coisa, assim. Eu fiquei maravilhada mesmo. Já tinha ouvido falar que o Saramago é um gênio e tal. Já tinha assistido o filme Ensaio sobre a Cegueira, mas eu não imaginava, não. Foi uma experiência muito louca, assim. Por isso a minha nota é 5. Vocês já tinham lido Saramago? Era assim, não vai ouvir a pergunta. Não? Nunca tinha lido. Eu também nunca tinha lido, não. Você já tinha lido Saramago, Araci? Araci. Tá ela tá falando com titia. Não tinha lido. Eu também não tinha lido, e eu acho que... Eu também não, eu tinha um livro dele na minha wishlist. Eu até esqueci qual era o nome, mas eu nunca tinha lido. Eu acho que para um primeiro contato, ele é muito bom. Eu estava pensando em indicar o Evangelho segundo Jesus Cristo, que foi um livro, foi destruidor. Quando ele lançou, acho que foi em 91 ou foi em 92. Ele até os concursos, olha, imagine, Portugal, Europa, União Europeia, 1991, o livro dele foi proibido de participar dos concursos literários normais, porque era um Jesus que era mais humano do que divino. Cara, agora eu vou querer ler. Ironia, assim, absurda, e ele fica brincando com o papel de Deus na história de Jesus, o papel de José. Cara, são coisas assim que você para pensar, e esse eu acho que é um dos pontos fortes dele, porque ele tem essa história, por exemplo, a história de Jesus. Todo mundo olha para a história, tá, é isso. E ele chega e mostra outro ponto de vista, por exemplo, um spoiler, nem sei se eu posso ter esse spoiler ou não, mas, por exemplo, a história da matança dos inocentes. Não sei se vocês conhecem essa passagem da Bíblia. É um spoiler sobre a Bíblia? Não, é porque na história da Bíblia tem essa história que o rei Herodes, os reis magos vão lá
e falam para Herodes, olha, vai nascer o rei dos judeus aí. Aí Herodes, que era o encarregado do Império Romano na Palestina, na Judéia, né? E que história é essa que vai nascer um rei dos judeus aqui? Aí os reis magos, acho que eu fiz besteira, né? E vão embora. Aí eu não sei se foi um anjo, foi alguém que avisou para José, olha, vão embora para o Egito, porque o rei Herodes vai matar todo mundo, todas as crianças menores de 2 anos. E José escuta isso e o que é que ele faz? Vai embora com o filhinho dele e todas as crianças morrem. Podia ter avisado, né? Para as outras crianças também. Aí você vê a história normal com o viés de não, Jesus, o Salvador, tal. José fez o certo, mas assim, certo como? Porque O certo para quem? Não é né? politicamente correto esse foi certo pra aí. ele disse, rapaz. Então, esse é um dos pontos que ele faz uma crítica interessante. Ele mostra o que poderia ter sido diferente, né? Muito bom. Legal. Eu achei ele um gênio, um deus da escrita, assim, onipresente, onisciente. E, cara, quando ele fala até de aposentadoria, de cálculo atuarial, o cara fala no livro. Sim, nossa, ele traz umas discussões que você nunca para pensar. Tipo, e se todo mundo parasse de morrer? Vai todo mundo viver, obviamente, mas eu não tinha parado para pensar que a gente ia ter problemas com aposentadoria, que a gente ia ter problemas. E como não lucra com isso, né? Sim, com a questão da morte. Sim, e a questão das funerárias, a questão das pessoas porque você pensa, poxa, ninguém vai mais morrer, beleza. Vai viver todo mundo feliz para sempre. Não feliz, mas vai viver todo mundo para sempre. E aí você para observar e as pessoas que estavam em estado vegetativo. E as pessoas que sofreram. Menores, né? Detalhes, tipo, gente que estava sem cabeça, sem perna, tudo viva, sabe? Que o ser humano ele almeja a imortalidade, né? Que ele quer viver para sempre. Não sei se em todas as fases da nossa vida, mas ninguém pensa em morrer. Verdade. Mas aí você poder viver para sempre. Mas em que condições você vai apodrecendo vivo? Porque aí não seria só morte, interessante, seria morte, juventude e saúde. Tem que ser o ponto. Sim. Só morrer se apodrecendo também não é legal. Achei muito interessante, olha. E parece muito óbvio essa discussão. É tudo muito óbvio que ele traz. Assim, tudo muito... E aí eu estava lendo um livro da universidade esses dias para fazer um trabalho, e aí o autor fala isso, que se os seres humanos habitassem o mar, a água ia ser a última coisa a ser descoberta, porque é tão óbvio que passa despercebido. E, cara, ele traz umas coisas muito óbvias, mas que eu não tinha pensado. E aí eu fico, meu Deus, como que eu não pensei nisso se é tão óbvio? Essa é a genialidade. No livro As Viagens de Gulliver, tem uma passagem que ele vai para um país que tem os imortais. E ele chega lá e ele fica maravilhado. Puxa, eu queria ser um imortal. Eu ia passar boa parte da juventude estudando para ter todo o conhecimento do mundo, juntando todo o dinheiro para ter uma vida longa e feliz. Aí um cara fala, poxa, você não sabe qual é a maior maldição que uma pessoa pode ter, é justamente a imortalidade. Aí ele, como? Olha, por mais que a juventude seja longa, também a velhice ela é longa, a decrepitude é muito grande, e chega um momento em que você se torna a pessoa mais triste do mundo, porque você começa a ver a vida com interminável sucessão de coisas, de pessoas que vão morrendo, de coisas que surgem, que desaparecem, e o imortal chega a um ponto que ele fica como se fosse um doido assim pelos cantos da cidade, porque ele não tem mais prazer de fazer nada, ele não tem mais interesse em nada. Acho que é e a coisa mais triste é ver um imortal. Aquela pessoa que não tem mais ânimo para fazer nada, não tem mais interesse por nada e não consegue morrer. Achei interessante, essa abordagem aí, porque chegou um momento também que vovó, ela pedia, ela disse, não, Jesus, eu acho que meus dias já completaram, eu já quero ir embora. Tinha hora que ela pedia, né? Acho que chega nesse ponto de que a fundice já está tão
distante, já vê tudo a mesma coisa, que tinha hora que ela pedia a morte. E ela dizia, não, eu quero ir embora já. Aqui já é bem Tenso. profunda aí essa. Imagine viver para sempre no céu, hein? Então, tem uma série na Netflix, The Good Place, que é essa temática. E ela tem umas abordagens filosóficas. E chega um nível, já é um spoiler, que eles mudam o sistema de ir para o céu, tudo, e eles vão para o paraíso da eternidade. Aí chega lá, pronto, é isso aqui. Aí perde o ânimo. Estão no paraíso, tá tudo bem, estão jovens, com saúde, podem ter todos os desejos realizados, só que perde o ânimo, assim, fica chato, fica triste. Aí eles vão arrumar uma saída para isso, que é tipo você deixar de existir, a aniquilação. Então, até quando você está no céu, no paraíso, o ser humano tem essa vontade de morrer, de que acabe. Aí lá eles criam, tem uma portinha assim que você vai, você passar pela porta, você desmaterializa, some. É bem interessante essa série também. Morte é essencial, acabar os ciclos. Vamos para os pontos positivos? Sim, Pontos Vamos lá. positivos. Aí tem um carro batendo no outro agora. Imaginem só que a gente não pode Imagina. copiar a vinheta do Choque de Cultura. Um ponto positivo que eu achei, sim, vários, mas um que não seja tão óbvio, eu acho que é a classe que ele tem de falar sobre as coisas, né? Vocês veem ali que durante o texto ele cita os titãs, ele cita aquele Nereu, que era o pai das ninfas da água, ele cita as parcas, né? Quem não sabe são as deusas do destino, que vão estar fazendo o fio da vida. Cada pessoa tem um, aí tem uma parca que ela vai tecendo isso, tem outra, a segunda, que vê o comprimento desse fio, e a terceira é a que corta. E ele faz uma metáfora com essas mulheres, com a morte. E ele fala do gigante Adamastor, da Odisseia portuguesa, né? Os Lusíadas. E eu acho isso muito, muito chique, assim, ele usar a mitologia clássica para ambientar e dar exemplos para o que ele está falando. Eu acho isso muito, muito bom. O segundo ponto, eu acho que é a discussão filosófica que ele faz das coisas. A gente não fica tão óbvio, mas ele está brincando ali com conceitos filosóficos, com abordagens que a gente dá para a morte, porque ali um ponto que fica bem claro, e ele até cita Montaigne, o filósofo francês, que Montaigne fala que filosofar é aprender a morrer. E no livro a gente vê que isso é uma coisa muito verdadeira, porque se não existisse a morte, ele já coloca que não existiria nem filosofia nem religião. E eu não sei se vocês captaram essa nuance, porque a gente está no mundo para criar sentido. Porque não existe sentido, não tem uma coisa determinada. E como a gente tem pouco tempo de vida, a filosofia e a teologia é como se elas dessem para a gente esse sentido. Porque eu fico pensando, cara, o que é que eu vou fazer da minha vida? Por que fazer isso e não aquilo? E meio que eu procurasse uma justificativa para me dar uma calma e dizer, olha, você está escolhendo isso e isso faz sentido. Isso é uma coisa que vai preencher esse significado que você quer para a sua vida. E quando a morte desaparece, quando ela para de trabalhar, isso fica patente, porque a igreja, qual é o significado da igreja? Aí aquela parte que tem um padre conversando, não, a gente vai inventar uma desculpa, diz que a morte só fez adiar o papel dela, e o filósofo lá entra na discussão também, e fica aquela brincadeira. E aí? A gente precisa de sentido? Se eu tenho todo o tempo do mundo, eu não preciso, porque eu vou poder fazer tudo que eu quiser, teoricamente, e eu não fico preocupado com essa ideia do sentido e da diretriz, porque eu posso fazer qualquer coisa. E outra parte também que eu achei muito boa é ele brincando com as palavras, com o sentido das palavras. Ele faz isso o tempo todo. Tem uma discussão que o aprendiz de filósofo tem com o espírito da água. Não sei se é o espírito do aquário, que sobrevoa o aquário. E ele fala uma coisa que é muito boa, que ele está discutindo com o filósofo quando é que ocorre a morte da lagarta para virar borboleta. Ela morre
Aí o cara, o aprendiz de filósofo chega todo, não, isso é simples, isso é uma metamorfose. Aí o espírito fala assim para ele, mas isso você sabe que isso é um nome, né? Aí ele, não, é a metamorfose. Ele disse, olha, vocês humanos são engraçados, vocês dão um nome para uma coisa e só por ter nomeado vocês acham que entenderam, mas é só um nome. E isso é muito bom, porque a gente meio que categoriza a realidade e dá nome para as coisas. Olha, isso é aquilo. E isso, tipo, acalma a nossa vontade de conhecer as coisas e de entender. Aí eu digo, não, tal coisa é tal coisa, mas isso é só um nome. Poderia ser qualquer nome. Se eu visse para esse fenômeno da borboleta, da lagarta que se tornou borboleta, e dissesse, sei lá, isso é qualquer outro nome, sei lá, borboletar. Assim, eu só mudo o nome e realmente eu não estou falando das coisas. E ele brinca também com isso quando a morte discute com a mulher da bilheteria, que elas estão lá, um monte de mal entendido, e ele fica nessa história, cara, a gente não consegue falar o que tem que ser falado, assim. A linguagem sempre tem um momento ali de indeterminação. A gente nunca vai conseguir falar o que vai ser falado e sempre vai ter uma confusão. Sempre vai ter um disse-me-disse, um duplo sentido, uma coisa que ficou sem completar, não dá o sentido completo das coisas. E outro ponto, para finalizar esse, um ponto que eu achei muito bom, é que geralmente a gente vê uma obra literária e a gente faz o oposto do que o Saramago fez. A gente vê o cara falando sobre como aconteceu com o livro do Milan Kundera. Ele está falando sobre a invasão da República Tcheca pelas tropas russas. Só que ele pega um personagem individual e o pano de fundo se torna esse acontecimento histórico. E ele faz o oposto. Não tem personagens particulares e o que está acontecendo é o que está acontecendo, que é a morte parar de trabalhar. Se fosse um filme hollywoodiano de fim de mundo, ia ter um pai com a família, aquele amor, meu Deus, a minha família, não sei o quê. E ele consegue fazer um livro muito bom sem entrar nessa particularização. E ele chega num ponto que eu acho tão complexo que não tem personagens com nome. É o primeiro-ministro, é o secretário, é a rainha. E a história, ela fica como se pudesse ser em qualquer lugar do mundo. Porque você não precisa, isso aqui é na Inglaterra? Pode ser a Inglaterra, mas pode ser qualquer outra monarquia que tenha primeiro-ministro, que tenha parlamento. O Papa não tem nome, o padre não tem nome, fica o bispo, né? E isso é uma coisa que é uma capacidade tão grande assim de domínio da escrita para fazer uma coisa como essa, porque quando você começa a bolar uma história na sua cabeça, a primeira coisa é qual é o nome do meu personagem. É descrever essa pessoa que eu vou trabalhar numa história. E ele faz uma coisa, assim, num nível bem elevado. Olha, eu estou falando de um país, de uma situação, e ele fica ali brincando com as coisas. Olha, se eu colocar tal coisa, eu vou gerar tal coisa, e fica num... Achei bem complexo. Esses são os meus 3 pontos. Ele é bem Ainda inteligente. restou algum ponto para gente? Ele é bem Não, inteligente estudando essas falei- possibilidades. Eu falei coisas bem que eu disse, cara, ninguém vai falar da mitologia, Ei, ninguém vai claro, falar da ninguém interpretação da vai linguagem. Tá muito filosófico enquanto rosto, tá muito reflexivo, pensando na minha vida. Ninguém enxergou as coisas que a Alisson Também, enxergou. onde ele vai fazer uma apresentação do Por slide. Aí, isso que eu falei essas coisas, porque se eu chegasse lá e falasse, olha, a morte, não sei o quê, todo mundo, eu pensei isso também. Eu concordo. meus pontos ninguém pensou. Aposto. Vamos lá, Valesco, o seu. Ai. Eu gostei da capa. Agora gostei da capa. Eu não gostei da capa. Mas Matheus gostou, ele vai explicar pra gente a interpretação da capa. Então, eu acho que o ponto mais alto para mim assim do livro é o fato de que ele é uma distopia e eu não sei se vai soar contraditório, mas o Saramago ele conseguiu colocar essa distopia para a gente de uma maneira muito realista e eu achei muito curioso, sabe?
Porque o mundo vira um completo caos, mas ao mesmo tempo que é uma distopia, você tá dentro de uma possível realidade. Talvez esse seja o conceito de distopia, e eu só não tenha pensado nisso. Talvez isso seja. Mas, cara, é muito doido porque os problemas que ele apresentou claramente vão acontecer e ao mesmo tempo é tudo muito óbvio e eu adoro distopia, velho. E o caos que ele fala das funerárias, dos hospitais, eu vi muito agora da pandemia nessa parte do livro, porque não é que as pessoas deixaram de morrer, é mais já na parte que elas voltam a morrer. E aí você tem um monte de gente morrendo ao mesmo tempo e o mercado tentando suprir todas essas necessidades de fazer o funeral e tal. E é uma reflexão óbvia, mas que para mim eu não tinha pensado. Eu acho que o que eu fiquei mais surpresa no livro foram essas coisas óbvias que eu nunca tinha pensado. Eu achei que a escrita ela não foi tão complexa, eu achei que ela ia ser bem mais complexa. Então acho que é um ponto positivo, principalmente para pessoas que, como eu, não tinham lido Saramago ainda. Eu acho que é um bom livro para você adentrar esse mundo. E outro ponto positivo é que ele vai trazer vários pontos de vista. Você tem o ponto de vista da igreja, você tem o ponto de vista do Estado, você tem o ponto de vista da morte lá no final, porque pra gente a morte é muito mais uma coisa que acontece e não um ser como ele mostra no livro. E eu achei muito legal isso, porque a gente trata a morte como se fosse uma coisa muito ruim. E aí no livro ele meio que dá um é como se ele tornasse a morte, né? não é um significado, é como se ele tornasse ela humana no livro, sabe? E eu achei isso muito interessante também. Esses são os meus pontos positivos. Matheus? Foi Tá travando para cortando vocês? assim, ó. Tô ouvindo Tá. nada de Matheus. E Matheus está cortando aí sua fala. tá aqui. Veja se ajeitou. Tá bom assim? Está um pouquinho cortando, mas vai. Será que não é teu fone? Acho que é o teu fone. Tá Matheus. cortando muito. É, parece que tá com interferência. Fone. Não consigo nem entender o que ele tá falando. Não entendo. Foi, Tá deu vendo? um revestrez aí no Ele fundo. tava falando direitinho. Teu fone tá com bateria? Bom, eu posso ir falando enquanto Matheus ajeita ali? Pode sim. Enquanto Matheus adianta ali, que deu um probleminha técnico, né? Acontece. Problemas técnicos. Problemas técnicos, mas aí os 3 pontos que eu achei assim bem pertinentes e bem elaborados essa relação da igreja com a morte, quando ele se questiona assim, será que se não existisse morte, existiria religião? Porque a gente vê, depois eu fui parar para pensar que a gente percebe que todas as religiões, elas trabalham com essa ideia da morte, que a gente tem que ser purificado, ou tem que fazer isso, alguma coisa, para ter uma morte boa, ou então ir para outro lugar. Então eu achei bem interessante ele questionar, esse questionamento dele eu achei, assim, super bacana, porque aí leva a gente a pensar todas as doutrinas, todos os dogmas, todas as religiões, eu acho que eu ainda não vi nenhuma que não fale da morte em si, né?
não envolva a morte nos processos dela, nos dogmas, nos costumes, nas leis, nas normas. Acho que a morte está envolvida em tudo. No cristianismo, a gente vê, principalmente que a gente tem mais contato, é muito presente a questão da morte. Ontem mesmo a gente foi ali para o velório e o padre, né, falando lá, e ele ressaltava a questão da morte, que foi um encontro, que as pessoas descansaram, e achei bem pertinente. Então, acho que se a morte não existisse, também a religião iria ficar desfalcada. Esse foi o ponto que eu achei muito interessante, fiquei meditando, e a relação dos planos de saúde, até do Estado em si com a morte, né? A exploração. E a gente tem que dar um jeito, porque A questão da previdência. Se não tiver a morte, como é que a gente vai lucrar? Até tem uma frase que ele enfatiza, o lucro. Como é que fica o lucro se não tem a morte? Achei bem interessante. E o terceiro, como eles conseguiram? Não, a gente tem que tomar uma providência, porque senão a gente não vai ter lucro. Então, vamos driblar a morte. Já que só está morrendo pessoas aqui, então vamos atravessar a fronteira. Então, minha gente, foi de uma genialidade muito bacana, né? Vamos levar, quando eles levaram o senhor e a criança para morrer na outra cidadezinha próxima a atravessar a fronteira, para dar continuidade aos processos. Então, esses 3 tópicos, eu acho que também, se a gente fosse parar para detalhar bastante, tinha bastante assunto para a gente falar. E, se você perceber, as relações Estado, igreja, sociedade, perpassam muito nesses pontos. O lucro, a religião e a morte, que é o tema central do livro. Então, eu achei o tripé, assim, bem casado, bem elaborado. E a ideia foi bem bacana dele, de explorar esses pontos. Ele dá até um nome para... Ai, tem um nomezinho, essa coisa das pessoas estarem atravessando a fronteira. É como se fosse um tráfico, sei lá, é como se fosse uma coisa máfia, ilegal. Né? A máfia, pronto, era isso que eu queria lembrar. A máfia. E aí eles entram depois nessa discussão de, e aí, por que não pode? Por que pode? Por que não pode? E é uma discussão muito interessante, porque é como se, de certa forma, fosse um suicídio, mas até que ponto isso não é politicamente correto? É uma discussão interessante. Exatamente. Inclusive, quando vocês estavam falando quando o Aracy falou de vovó, que ela falava que já tinha vivido muito e tal, e aí eu lembro que teve um cara que era famoso por estar velho já, eu acho que era uma das pessoas mais velhas do mundo, e aí ele estava num país que não permitia a eutanásia, e ele viajou, foi para outro país, e ele falou, cara, já deu, sabe, não quero mais. E acabou morrendo, colocando um fim na vida dele, e aí tem toda essa política de é correto, sim, é correto, não é correto. Eu, sinceramente, não sei o que eu penso. É até uma reflexão que ele fala no livro, né? Ele diz que a gente não escolhe nascer, não tem essa, não vou nascer, não quero nascer, não vou nascer, como também não escolhe o horário de morrer, o jeito de morrer, a gente simplesmente morre, né? E a eutanásia é uma possibilidade de você escolher o dia, como você vai morrer, o jeito que você vai morrer. Mas a gente não tem, né? E achei interessante ele comparar esses 2 eventos, o nascer e o morrer, assim. Sim. A gente só pensa no morrer, mas não nascer. E eu fiquei até pensando, se não tivesse a morte, até qual seria o substituto que as religiões usariam. Tem que ver se tem outro livro do Saramago, focado na religião. A gente vai ter que ressuscitar o Saramago agora. Os paralelos aí. Não ia ter? Eu acho que também não teria. Eu acho que iam dar um jeito. Da morte, eu também acho, que nem a máfia. Assim, iam dar um jeito. Os crentes iam dar um jeito de existir. Ia ter a teoria da prosperidade. Se você for fiel a Deus, você vai ser mais rico. Vai ser embasado na vida mais confortável. Gente, sempre dá um jeito. Já existe, né? Eu acho que eles iam traçar alguma outra estratégia.
Mas é porque vocês estão falando assim, a religião tem que existir. Mas só que, pela teoria, a religião surgiu por causa da morte. Por existir a morte, ela surgiu. Mas vocês estão dizendo assim, não, independente de qualquer coisa, a religião vai ter que existir. Mas acho que não tem muita lógica nisso. Mas seu pensamento é de filósofo. O É. povo se agarrar aqui. Você está indo muito profundo. Calma que a gente está aqui. Eu acho que vai ter. E Lá tirar na a pré-história. religião. Sei lá, ser baseada na dor, na A gente ia ter outro nome, ia ter outra mas coisa. ainda ia Há existir essa no mesmo possibilidade, molde. né, de não existir, mas eu acho que criariam outra teoria. Acho que não existir é muito bom para ser verdade. Mas Ia o problema ter- é porque a religião é o que para vocês? Esse é o Ia ter ponto. outro nome, charlatanismo, se não existisse com esse nome. Ia A ser mais religião- uma coisa, ai, vamos buscar Eu acho que, como a prosperidade, não sei Alessandra o disse, quê. está mais relacionada ao pessoal. O que é para você, como você perguntou aí, o que é, o que representa? Porque, para Eu mim, acho que a a religião é uma religião questão de. é a venda de uma certeza. Se você é imortal e você pode testar todas as coisas, por que você ia aceitar que alguém vendesse para você uma certeza? Certeza sobre o quê? Porque você só vai ter certeza se você cumprir toda a jornada da imortalidade. É. Até você Quer dizer que cumprir, tá você aqui não sem tem que- certeza. Você quer estar aqui sem Eu cumprir? posso lhe guiar na melhor maneira de viver na imortalidade. Ai, Mas, eu me assim, perdi. Que certeza você ia querer ter? Assim, não tem... Eu não imagino que A você tem todo o certeza tempo de do que eu não vou sentir dor. A É. certeza de que eu De que nada não vai vou me passar acontecer, fome. Porque é só a ausência da morte. Os outros males todos continuam. Mas Não, você Doença. tem o tempo, você tem todo o tempo para testar todas as coisas. não. Mas você é adolescente, imagine um adolescente. Você sabe, ele quer se matar por uma decepção amorosa. Você sabe, pela sua experiência, que aquilo vai passar. Você tem que convencer, isso vai passar, Deus vai te ajudar. Você... Nesse sentido, eu acho que É um continua. consolo. Acho que continua. Eu não Vamos lá, consigo. cadê Matheus? Não voltou, né? Ele disse Não, que tá o notebook aqui. esquentou muito e não está, o Skype começou a travar. Eita, Matheus. Olha, fica a denúncia, tá vendo? O MacBook esquenta. Não Eu comprem. posso, então vou falar. Terminou assim. Pode falar. Terminei sim. Meus pontos positivos. Como eu falei, eu li o livro muito rápido, né? Vocês foram falando, eu fui tentando ver o que eu falava aqui. Um ponto que eu achei muito, muito legal, assim, que é uma coisa que a gente observa logo que começa a ler, é o estilo da escrita dele, né? Isso assusta inicialmente, mas depois... Cara, eu acho um negócio tão elegante que parece que você está lendo um documento o tempo todo. Eu estou trabalhando aqui lendo. Eu achei isso legal, assim, que ele escolhe as palavras, ele usa ditados populares. Eu gostei muito do encanar a perna da rã, que era o que eu estava fazendo, né? Lendo o livro rápido. Tentando encanar a perna da rã. Cara de alto. Achei muito, muito legal, assim, ele pegar ditados populares. Aí, essa parte eu achei excelente, que entra no outro ponto que eu achei legal, que apesar de ser um tema pesado, sobre morte, você criar vários, né? Sobre a ausência da morte, você criar vários cenários. Ele cria um cenário, né? Para mim, o livro é como se fosse um experimento. Ele, pronto, se a morte não existisse, o que ia acontecer? Se ela entrasse em greve, o que ia acontecer? Aí ele vai... E dentro de cada aspecto que ele vai entrando, ele vai demonstrando a hipocrisia, o lado ruim mesmo do ser humano, né? E ele vê a sociedade muito hipócrita em todos os níveis. A igreja, as pessoas, o primeiro-ministro, o rei, todo mundo assim é muito... o pessoal da comunicação. Ele vai denunciando vários aspectos da sociedade, como se ele fosse alfinetando vários aspectos da sociedade. Eu achei isso bem genial. E apesar dele estar denunciando, de ser morte, de a gente às vezes até levar para o pessoal, poxa, uma situação que eu tivesse um parente meu morto aqui, o que eu ia fazer? Ele tem pitadas de humor irônico. Eu achei isso muito legal, essa parte do ditado de vamos encanar a perna da rã. Ninguém sabia o significado disso. Aí chama um senhorzinho antigo para tentar explicar. Achei bem legal também. E uma coisa do Saramago que
que eu passei a me assustar depois, a perceber isso e me assustar depois que eu assisti um ensaio sobre a cegueira, é que a gente pensa que a nossa sociedade, ela é... Peraí, rapidinho. Ela tá muito comunicativa hoje. Mano, eu não estava conseguindo, quando ela fala, eu não consigo me concentrar. E sim, o que o Saramago, uma proposta que ele faz quando ele cria esses mundos paralelos, que ele cria uma situação que me assusta, é o fio que segura a civilização. Ele é muito frágil. No ensaio sobre a cegueira, todo mundo ficou cego, pronto, virou um caos. Aí nesse, acabou a morte, vira um caos, assim, as pessoas o tempo todo tentando apagar incêndios. E eu fico pensando nisso, assim, como a gente acha que está numa sociedade com pessoas civilizadas e tudo mais, tanto que quando começou a pandemia, eu fiquei com muito medo, assim, no caos social, porque é muito tênue isso, o que nos torna uma sociedade, uma civilização que segura a gente, assim. E o Saramago expressa isso muito bem nos livros dele, eu acho. Foi um medo que ele me trouxe, como sociedade, essa... A gente pensa que é sólido, mas não é. É muito tênue, muito, muito frágil isso. Eu gostei também, como eu já falei, né, dos vários aspectos que ele trouxe. A primeira parte do livro, ao meu ver, ele trouxe uma visão macro, de cima, assim, estruturante. A morte se ausentou e cada setor foi lidando com aquilo. Achei muito interessante a figura da máfia alinhada assim com o Estado. Visão de contador. A máfia aliada com o Estado foi bem interessante, porque eles negociaram para ficar um ponto legal para os dois, né? Tanto para a máfia quanto para o Estado. E uma coisa que me chamou bastante atenção, a hipocrisia das pessoas, de enquanto você está fazendo escondido, ninguém está sabendo, aí a máfia estava se alimentando, né? A partir do momento que legalizou aquilo ali pelo Estado, você pode levar, vai ter certidão de óbito, tudo. Aí parou o movimento da máfia, porque as pessoas não queriam que o seu vizinho soubesse que tinha mandado o seu ente querido para morrer. E assim, ninguém está preocupado com o ente querido, está preocupado com o que os outros vão... Muito louco isso, assim, uma hipocrisia sem tamanho. E ele fala isso de uma maneira leve e tem até humor também, né? Mas, assim, dentro do livro, o que eu mais gostei foi a segunda parte da morte, assim. Cara, aí a leitura fluiu num nível muito legal. A morte teve o trabalho de escrever uma cartinha, dizendo que ela ia retomar. Ela se mostrou chateada, porque as pessoas não davam, ficavam só reclamando dela. A gente tinha uma morte ali sentimental, né? Achei muito louco você pensar que a morte vai dar satisfação para alguém. Uma visão meio humana da morte. E ele fica fazendo essas brincadeiras. Tem uma parte do livro que diz: não tenham pena da morte. Ela não merece ser pena. Por onde ela passa, ela deixa um rastro de lágrimas. E ele diz: se não tenha pena da morte, a gente vai se afeiçoando à morte, vai torcendo pela morte, vai querendo que ela viva um romance. É bem louco. Eu gostei muito dessa parte. Eu tava desse jeito. Foi bem legal. E voltando ao tema do humor, a morte fica chateada porque vão corrigir a carta dela. Aí, imagina a situação: a morte manda a carta e as pessoas, ao invés de estarem preocupadas com o conteúdo da carta, estão corrigindo os erros. Não, essa morte nos mundos. É um absurdo escrever morte com M minúsculo e essa escrita e não sei o quê. E a morte vai se retrata. Assim, ela se retrata, não, ela vai justificar por que ela escreveu daquele jeito, por que ela é uma morte com M minúsculo. Aí ele começa a entrar em categorizar os tipos de morte, tem a morte do animal, tem morte por país. E muito legal todas essas discussões, assim, é um livro que a gente viaja com ele. Então, basicamente, acho que esses são os meus pontos positivos, assim. Eu gostei muito, muito, assim, que o que mais me chamou a atenção foi esse humor. A Alessandra falou aí, e eu achei, era um dos pontos também que eu ia falar, que ele pergunta assim, se a morte do animal, da planta, do ser humano, se essas mortes são diferentes.
Será que a morte do cachorro é a mesma morte do humano? E ele até brinca com essa questão. Eu também achei muito assim, A louco. morte do cachorro é mais dolorosa. Muito legal. E o Alisson até falou. Você falou alguma coisa disso, não foi? Da morte? O quê? Dessas categorizações da morte? Eu não lembro se você falou. Quando o aprendiz de filósofo está conversando com o espírito do aquário, eles ficam conversando sobre isso, que eles vão... então existe uma categoria de morte. Tem a morte das plantas, tem a morte dos homens, tem a morte para cada tipo de animal. E ele fala que existe a última morte, que é a morte do universo, que seria a única morte, que acho que com M maiúsculo. Tem uma parte que eles chegam com essa conclusão. Aí isso é bem interessante, que você vê que ele estrutura, assim, não são coisas jogadas, ele vai estruturando. Ponto de vista social, que vai impactar na sociedade, e depois a morte apareceu, a protagonista do livro apareceu. Aí ela muda o estilo dela, achei muito, muito legal. Por isso que ao final do livro eu fiquei, nossa, eu não imaginava. Eu pensei que o livro ia ficar só nessa da sociedade, eu já estava um pouco achando meio chato. Aí quando virou assim a história, achei bem legal. E eu não esperava. A última coisa que eu ia esperar do livro era isso. Que o final ia ser assim. Achei legal. Eu vi que eu gosto do romance, assim. Tava torcendo pra morte. Será que o Matheus volta? Eu acho. Eu vou pro ponto negativo. Olha, André. Eu já acho que... Eu não sei, eu até acho que eu comentei com o Valesca isso, que eu achei o livro meio que ficou descompensado. Acho que foi o único ponto negativo que eu achei. Que parece que toda essa parte da sociedade foi uma longa introdução, e o que ele pesou a mão, acho que 60% do livro, ele fica ali nessa, tipo, preparação para, no finalzinho do livro, ele fazer esse desfecho. Aí eu não sei se eu estou sendo chato, Tá. Porque o livro vem numa pegada bem diferente e no final surge esse romance, assim, é meio... eu tive essa... legal, o a azedo gente do teve livro. essa discussão e eu concordo com ele, velho. Eu acho que ficou meio descompensado mesmo. E era a última coisa que eu esperava, porque parece que no começo ele tá sempre falando de uma coisa muito geral, do ministro, da igreja, Sim. do Estado, não sei o quê, e aí no final fica muito pessoal, e aí você começa a sentir as emoções de verdade, olhar para a morte, torcer por ela, e aí não é um problema para mim, mas ao mesmo tempo é muito diferente do começo, e eu não esperava que a gente ia chegar nesse ponto. É tanto que eu falei, teve uma hora, quando chegou nos 60%, eu olhei assim e eu pensei, cara, será que eu li o começo certo? Ou será que eu tô lendo o final errado? Para mim, deu a ideia que ele começou a brincar com essa história do mundo sem a morte. Aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Ele, cara, e agora eu tenho que finalizar isso. Aí meio que ele, tipo como acho que isso aconteceu com o Torturado também. Que ele, cara, eu tenho que terminar o livro. Aí meio que ele fica apressado para dar um fim. Aí eu não sei se... Cara, para mim a protagonista do livro é a morte. É a morte. Então, o livro todo gira em torno dela. Eu achei legal, assim, não vi essa... eu também. Não Porque se ficasse só na sociedade, a morte voltou, aí seriam outros problemas da morte ter retornado. Eu achei bem... Não, ele poderia finalizar o livro sem ter entrado nessa parte individual. Do jeito que ele estava falando no começo, num nível mais amplo, ele poderia finalizar num nível mais amplo. Assim, por um lado, eu penso que ficou meio destoa. Tanto que o pessoal, nos comentários, quando você vai ver sobre o livro, o pessoal fala da parte 1 e parte 2 do livro, que fica bem claro, assim, como se fosse... Fica mesmo. Eu gostei mais da parte 2. Achei a parte 1 interessante, mas eu gostei mais da parte 2. Só que tem uma coisa interessante nessa divisão, porque ele vai, durante o livro, a morte vai se personalizando. Ela vai se transformando numa pessoa, ela vai se humanizando. Aquela morte abstrata, aquela morte meio metafísica, assim, que é aquele drama de toda a humanidade,
ela vai se transformando numa pessoa, até que ela se encarna realmente numa mulher e se apaixona. E, pelo oposto, a humanidade, no começo ali tem aqueles dramas individuais do cara que quer que eu vou ganhar dinheiro agora. O medo, que é o medo mais comum de toda a humanidade, que é morrer. Toda pessoa tem medo de morrer. A não ser que chegue num momento extremo, assim, de velhice e doença, você pensa, poxa, eu quero morrer. E a morte vai se humanizando e a humanidade vai se desumanizando. Você chega ali num ponto em que as famílias ficam, cara, eu vou fazer o que com esse velho aqui na minha casa? Agora eu vou passar o resto da vida cuidando do idoso? Aí, assim, é bem tenso, porque é uma hipocrisia. A gente meio tem aquela hipocrisia, não, eu cuido, mas é porque isso vai acabar logo. E quando essa possibilidade de ser para sempre isso, começa a desumanização, né? As pessoas não querem mais cuidar, os asilos que dizem que cuidam por amor, ou é dinheiro. Eu não Tanto dá que quando a mais. morte volta, tem o pessoal, né, que estava só amontoado numa ala do hospital. Sim. Aí eles morrem, limpa o hospital volta a ter um cheiro de pureza que não tinha mais devido aos vários mortos. Todo mundo que estava à beira da morte, não tinha morrido antes, do nada, morre. E aí você tem um sistema funerário sobrecarregado, mas aí antes disso você tinha os hospitais sobrecarregados, porque ninguém morria, e aí ficava ocupando espaço. E se você parar para pensar, a partir do momento que a gente rompe a ordem das coisas, vira um caos mesmo. E essa ordem é muito frágil. É. É muito isso que me assusta o Saramago fez essa revelação aí. Assusta. E a gente viu agora na pandemia também, né? Uma prova de Sim. quanto é frágil. Sim. Eu costumo dizer que uma das provas assim, do cotidiano é você ir para um terminal de ônibus, o ônibus está atrasado, acaba a civilidade. Todo mundo vai empurrando, tem essa de a mulher, de a criança. Foi que nem aqui. Sim, é que nem nesses dias aqui, com esse tanto de morte mesmo, o povo já está bem. Assim, você vê A minha que mãe tá aí. assustado, todo mundo assim, bem sensível mesmo, naquele, sei lá, naquele clima bem pesado. Em épocas normais, a gente tem um cuidado com a morte, né? Tem a pessoa morreu, aí tem um velório, tem um enterro. Aí, com a pandemia, perdeu-se esse... Não pode, né? Fazer todo esse rito de despedida, enterro em vala comum, fica aquele negócio bem despersonalizado. É como se... Agora... É como se essa coisa de enterrar em vala comum e tal, ela tirasse muito daquele ritual que é como se você estivesse dando um último tratamento muito cuidadoso à pessoa. E aí, quando agora na pandemia não pode ter contato e tal, são coisas indispensáveis. Né? E aí essas coisas que acabaram sendo dispensadas, você fica, cara, poxa, a pessoa está internada, você não pode visitar, a pessoa morreu, você não pode fazer uma cerimônia, é muito doloroso, sabe? Falta quem ainda ponto negativo? Acho que falta eu, não? Não, eu tava falando, aí vocês começaram a Eu devagar não tinha aí, nem eu parei. noção. Assim, Eu não tinha nem noção que Agora a gente tava Valesca. nos Não, pontos parei negativos. Concluiu seus pontos negativos? Concluí. Acabou, Alisson? Acabei. Muito obrigado. Eita, você sozinho com 3 mulheres, as mulheres conversam. Ai, velho, que ódio. A Alisson falou do meu ponto negativo. Gente, eu passei meia hora tentando pensar no ponto negativo. Eu pensei que negativo. eu já tinha falado. Vocês concordaram no ponto negativo. Eu acho que a minha opinião foi essa. Eu concordo com a Alisson. Tu, Araci? Não vi, não. Que eu acho que teria que ter um desfecho. Então, ele tem que inventar alguma... Tem uma coisa. Ele, no final, fica um gostinho de... Como ele andou muito rápido, fica um gostinho de, poxa, podia ter mais um pouquinho.
sabe? Olha, isso mesmo. Eu fiquei com esse gostinho no final. Quando eu vi página 176, eu disse, meu Deus, já vai acabar. Sim, sim. Isso também. Pois é, acho que só são esses mesmos pontos. Olha, o ponto negativo foi meu, assim, de não conseguir engatar a leitura. Eu tive que voltar várias vezes para o começo, porque como ele escreve, a gente pega livros que é uma escrita bem desleixada, é um negócio de qualquer jeito. E eu observei que quando a gente fala da vida das pessoas, a gente tem mais interesse, aí vai falando mais rápido. Achei muito filosófico o início, assim. Aí eu tive dificuldade. Eu que sou uma leitora mediana para baixo, né? Acho que só. Enfim. Foi minha dificuldade para começar e engatar assim, o livro. Gostei muito mais gostei da segunda parte, achei que ficou mais. Como é que você. O ser humano de hoje, a gente tirou que a morte é uma pessoa, ela pode ser só um evento, né? Não tem o nascer, mas a gente tem o morrer personificado por uma mulher, que é uma caveira, que em Hora de Aventura é o morte, né? É um homem. mas a gente combinou, pactuou com uma mulher. E eu nunca tinha pensado nisso, de a gente ter dado uma figura feminina para um evento da nossa existência. Isso não é um ponto negativo. Mas eu achei, contrapondo o que vocês falaram, eu achei interessante ele falar sobre essa entidade que é a morte, já que no começo do livro, a primeira parte é sobre ela não estar presente, ela fazer uma grevezinha ali, eu vou trabalhar e foi desenrolando várias coisas. E na segunda parte a gente conhece esse ser que entrou de greve, achei muito legal. Então, para mim, o ponto negativo foi eu mesmo ter demorado que o início eu achei muito filosófico, demorei. Mas depois que eu peguei, fui. É isso. Essa história da morte ser uma mulher é uma coincidência das línguas derivadas do latim. Essa história do artigo feminino, eu acho que português, italiano, espanhol, como é todo mundo do mesmo tronco linguístico, a gente tem a morte feminina. Para o pessoal do tronco do germânico, lá do alemão antigo, a morte é um homem. Tanto que tem um filme bem famoso, que é qual é o nome? É o Sétimo Selo, é de 60, eu acho. Cara, é um filme muito bom, que tem a cena clássica do homem que aposta com a morte jogando xadrez. Se o homem perder, a morte pode matá-lo. E a morte é um homem. Aí tem acho que todo mundo já viu essa cena. O homem, é um filme preto e branco, e eles estão sentados jogando xadrez. É do Ingmar Bergman. É um filme bem famoso. E tem essa diferença. Para esses outros troncos linguísticos, a morte vai ser caracterizada como homem também. É igual, por exemplo, cerveja, uma coisa mais comum. A cerveja para a gente não é que seja mulher, mas é feminino por causa do artigo. Uhum. E se você pega a Budweiser, que é uma cerveja americana, na lata está escrito o rei das cervejas. Para a gente não faz sentido, teria que ser a rainha das cervejas. Eu fiquei me perguntando isso. Por que estava escrito o rei das cervejas? Mas é porque está em inglês. The King of the Beers. Aí pra gente seria a rainha das cervejas. Não faz muito sentido. Mas Como no inglês nem dá tanto pra, tipo... Que tá. Eles não E têm aí? o artigo. É a Mas gente assim, que traduz. Não, mas está escrito em inglês. Só que o ponto é o seguinte: por que a gente, para eles, a cerveja? Se bem que eles não vão nem classificar como masculino ou feminino. Eu tinha um Isso que eu tô professor tentando falar. de matemática, que ele era indiano, que ele dizia, cara, porque a ponte tem que ser mulher. A ponte. Não tem nada. Não é que seja mulher. Por que tem um artigo feminino? A ponte. Não tem lógica. Por que vocês fazem isso para a língua de vocês? É verdade. E em espanhol é muito difícil você classificar se é feminino ou se é masculino, porque tem umas palavras que você olha e você fala, em português é uma coisa, mas em espanhol a gente ficava. Eu lembro na escola que a gente estava estudando esse assunto e a gente ficava, véi,
Só decora isso aí, porque é complicado, é diferente. É cultural. Por exemplo, a lua. A gente tem uma tendência a achar que a lua é feminina. Mas, assim, não tem justificativa. Eu acho que, não sei se é no Japão, é um homem. O sol, tem cultura que o sol é uma mulher. Aí não tem sentido. É uma coisa da língua mesmo, né? Por isso que eu achei muito interessante ele falar sobre o ser que causou todo o caos no início do livro. Foi um plot twist bem legal. E até dela estar tanto tempo com os humanos e ela não saber quase nada dos humanos. Achei legal. E essa coisa toda da discussão da morte, uma coisa que eu gostei muito é nessa passagem da morte. Ela brinca que é uma característica que existe em Deus também. Deus ser onisciente e estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele também perde a capacidade de sentir as coisas. É como se, por não ter a nossa visão focal, por exemplo, agora eu estou prestando atenção aqui e conversando com vocês. Isso, eu foco a minha visão aqui e tudo fora disso fica nublado. E a morte, antes disso, ela tem a visão para todos os lados, uma visão holística. E ele fala que ela faz um esforço muito grande para poder se concentrar e focar em só uma coisa. E ele até brinca que Deus, ele até pode fazer isso também, só que ele não sabe que cara ele se daria. E poderia ser até mais assustador do que a própria morte. E para mim, o livro, ele fazendo essa passagem dessa morte impessoal para a morte pessoal, eu acho que pode ser até o jogo normal da morte. Porque no livro, quando o aprendiz de filósofo está conversando com o espírito do aquário, ele fala que todo mundo já nasce com sua morte. E ela está dentro da gente, vai nos acompanhando, até o dia que ela vai dar esse bote. E essa passagem da morte, dessa morte, uma entidade abstrata, que vai se personificando até encontrar a pessoa que ela tem que matar, pode ser a história da nossa vida com essa nossa amiga que está... Aí tem aquela música do Raul Seixas, que ele fala, olha, a morte surda caminha ao meu lado e eu nem sei que horas ela vem me buscar. Pode ser isso. A morte estava lá visitando o cara, vendo ele lá ensaiar um violoncelo, e nem imagina que ela está lá sentada olhando para ele. E outra coisa que fica interessante é que ele existe na literatura essa metáfora do encontro da morte sendo uma coisa sexual. Essa música do Raul Seixas também fala que a morte vai vestir a mais bela roupa, que ela vai encontrar. E essa música, O Canto para a Minha Morte, ela é um tango que tem essa coisa bem sensual desse encontro, e ele anseia pela morte, a morte vai encontrar, a morte vai ter esse êxtase desse encontro com a morte. E o livro dá essa ideia também, tanto que no final, quando eles transam, pode ser só a morte, eles se encontraram. Ou pode ter outra interpretação, vai depender da pessoa. Eu fico com essa de, olha, eles se encontraram. Esse Eu fiquei me sexo... perguntando, fica esse mistériozinho de... E aí? O que foi? Esse é o grande... Deixou esse finalzinho pra gente discutir, né? Vamos perguntar pro Saramago. Coisas. Quando chegar Pra no mim, paraíso. a morte viveu o romance dela, virou humana e tirou mais umas férias, mais uma intermitência e tá curtindo o amor. Volta o caos de novo. Aquele anime, o Death Note, tem isso também, né? O Nossa. Shinigami. Sim, adoro ele. Quando ela se apaixona, ela morre, né? A morte, quando ela entra em contato Sim. com os humanos. O Shinigami da missa. É. Ele se apaixona e compromete a existência dele. Deixa de Enquanto o outro, o Ryuki. O Ryuki, o Shinigami do Light, eu sou muito fã dele. Ele tá lá só pra ver o circo pegar fogo. Ele, inclusive, nem se esforça em ajudar o Light. E você vê que no mundo dos Shinigamis, por eles serem imortais, é apatia. É chato. Que ninguém faz nada. É muito chato. Ele tava lá sem fazer nada. Você vai assistir de novo.
E Chama. eles vão Eu nem para a lembro terra dos mais. humanos. Eles vão para a terra dos humanos para brincar, para ter um sentido. Uhum. Né? A diversão deles. E isso, cara, é muito profundo, que é a história da morte. Eles estão olhando, que é o mito do Narciso. Ele está olhando, se ele olhar para a matéria e se apaixonar, ele cai aqui e fica preso, né? Aí foi o que aconteceu com a morte, com o Shinigami. Será que você É, assiste Agora, por Death que Note será de novo? que a Eu vou... carta da morte não conseguia chegar no violoncelista? Ah, porque Que a estava morte fez? predestinada a encontrar com ele. Se tivesse enviado a carta, ele só ia morrer. E aí Tinha que ter um encontro. não ia rolar o romance. E mesmo quando eles se encontram, mesmo ela sendo muito bonita e tal, ele ainda fica meio assim de. Hum, sei não, viu? Para de me procurar. Muito E bom. uma coisa que eu achei muito boa nessa personificação da morte, que enquanto ela estava lá, eu acho que ela está até num plano que não tem tempo, eu não lembro se ele comenta sobre isso, que ela está como se fosse na eternidade. E ela vai se retirando desse mundo e vai se personificando, e quando dá esse problema, ela fala, cara, e agora com quem é que eu falo? E ela não tem ninguém, tá tudo vazio. E é Ela realmente vai ler como os se manuais, né? não tem Deus, não tem morte superior a ela não tem que prestar conta a ninguém. Foi E eu acho que legal isso daí. E ele falou. esse é o ponto da passagem, que não tem. Ela E ela tem, tem um assistente, não tem? É a foice dela, né? é a A foice. Eu não foice. sabia que a foice era um ser também. Mas se a morte é, né? A foice pode ser também. Eu achei muito legal esse daí dela. Vou procurar alguém, porque ela fez tanta coisa, ela entrou em greve, ela escreveu cartinha, depois ela começou a anunciar que ia escrever cartinha uma semana antes de você morrer para você se preparar. E ela não se questionou se isso era certo ou errado, se ia dar problema ou não. Ela se questionou de ter tentado matar uma pessoa pela carta e não ter dado certo. Aí gera toda a polêmica. E ela poderia só chegar lá e matar o cara, mas como ela tinha acordado, até por questão de orgulho, né? Que ela ia matar só se conseguisse entregar a carta, ela não matou, ficou enrolando para matar o cara e acabou se apaixonando por ele. É uma morte humanizada, gente. Só vaidade, a morte é vaidosa também. É, ela é vaidosa. Todos Vaidosa, os sentimentos e atributos humanos dados à morte. Achei interessante isso daí. Ele igual a morte, tipo, a um deus, né? É. Alguém tem algum comentário aleatório para fazer? Se bem que a gente está fazendo comentários aleatórios aqui desde o começo. Eu acho que eu já fiz esse, que era Um com relação ao comentário Magnal. aleatório é porque ela se apaixona por um músico. Ah, não sei não. Poderia Esse é ser qualquer poético. pessoa. Nesse filme que eu citei, O Sétimo Selo, eles estão na Idade Média, aquela coisa de peste negra, todo mundo fugindo da peste, né? E um grupo começa a andar junto, pessoal aleatório. Eu acho que tem padre, tem guerreiro. Eu sei que no meio desse povo tem os saltimbancos, os malabaristas. E eles estão, todo mundo com medo, poxa, eu vou morrer, todo mundo tentando fugir da morte. E acaba que todo mundo morre. E a cena final do filme é um tema recorrente na Idade Média, que é a dança da morte. É como se fosse eu não sei como é que chama isso, tipo o enterro, o pessoal indo com o corpo. Só que essa marcha da morte é a morte guiando um grupo de pessoas. Ela está levando. Tem várias figuras da Idade Média que é o pessoal de mão dada andando com a morte, como se fosse a morte levando. E o filme termina justamente com isso, com a dança da morte. O pessoal andando lá longe, a morte com a foice e carregando o pessoal. E só quem sobrevive é justamente o pessoal artista, que são os malabaristas, que assistem aquele pessoal meio, poxa, eles estão morrendo. E a morte leva essa galera. E Por que nesse ele livro, sobrevive? porque uma das saídas que o pessoal brinca é que É a a solução para tudo é a arte. Schopenhauer. Ah, De toda loucura, a solução é a arte, porque o nosso raciocínio, essa racionalidade que a gente tem, ela é meio furada, né? Uma coisa mais racional que o nazismo não existe.
uma coisa mais racional que esse mundo neoliberal que a gente vive não existe. É otimização de pessoas, de recursos, e mesmo assim isso está posto para quê? Para nada, para enriquecer algumas pessoas. E é meio que uma ironia que esse mundo racional que a gente construiu, ele não serve as pessoas, ele não está ajudando em nada. E até com essa brincadeira, quando o Saramago coloca as palavras que a gente dá para as coisas, a gente não resolve nada. A gente só etiqueta as coisas, mas o problema continua ali. E uma saída para tudo, uma saída para tudo não, mas uma saída para essa angústia existencial, para esse medo da morte, seria pela arte. E é muito... Tem uma passagem que a morte, ela gosta, eu acho que é quando ela percebe que ela vai se apaixonar, é que ela vê que ele está tocando a música do bar. Tem a partiturazinha lá, ele fala até o número, o concerto, eu acho, não sei qual é. E ela percebe que meio que ela sente, ela fala que toda angústia, toda tensão, toda como se fosse a condição humana está posta. Aí ela fala lá o número de compassos da partitura, o número da música, como se tudo isso, essa tensão de viver, de estar vivo, de morrer a qualquer momento, está posta naquela música ali. E ela meio que tem uma sacada, poder da arte naquele momento ali. Da música, né? Foi interessante. Tá escolher a música clássica, que é uma música que não tem letra, ela é sentida, ouvida, né? E a morte foi se encantando com o cara, ela foi tendo interesse nele por causa da música e do cachorro. Porque nem bonito ele era. E nem tinha cabelo, tinha poucos cabelos. ela gostou disso mesmo, do fato dele ser música, achei interessante. Não tinha pensado no porquê. E o violoncelo, assim, um instrumento grandão, não tem como você ficar se exibindo, andando com ele por aí, é um instrumento pesado, é um instrumento que você não vai pro bar, vou tocar meu violoncelo aí no bar. Esse é o maior problema do violão. Eu acho que, não sei onde é que eu vi isso, que as pessoas comparam o violoncelo com o tom da voz humana, como se tivesse alguma coisa de humano no tom que ele... Interessante. Não é o tom, é o timbre dele. Lembra Meu filho foi fundo na pesquisa, viu? Foi mesmo. 2 meses para ler esse livro. Quem não sabe das especificidades de violoncelo? Pelo amor de Deus, pessoal. Ah, pelo amor de Deus, gente. Como assim vocês não sabem disso? Como assim vocês não leram Schopenhauer antes do Isso, encontro? a metafísica do belo. Essa do Schopenhauer eu já sabia. Quando eu descobri isso, estava ferrada, que eu não sei nada de arte. Ó, o que ela fala. O que a morte impressionara era ter-lhe parecido ouvir naqueles 58 segundos de música uma transposição rítmica e melódica de toda e qualquer vida humana, corrente ou extraordinária, pela sua trágica brevidade, pela sua intensidade desesperada, e também por causa daquele acorde final, que era como um ponto de suspensão deixado no ar, no vago, em qualquer parte, como se irremediavelmente alguma coisa ainda tivesse ficado por dizer. É a arte. Muito bom esse livro, muito bom. Palmas para ele. Eu queria falar que eu ainda não superei 100 anos de solidão e que às vezes eu me pego assim sentada falando Macondo. Eu não estava nem lembrando mais o nome do livro. Finalizar, nossa, eu não superei ainda, juro pra vocês. Outro ponto que eu acho que essa morte, ele só morreu, essa morte vai, como se existisse essa morte, ela fosse se materializando para pegar as pessoas. O início fala, e ninguém morreu. No dia seguinte, ninguém morreu. E o final do livro fala a mesma coisa. E no dia seguinte, ninguém morreu. Por isso que eu acho que ela só deu um tempo, eu não acho que ela morreu, não. O cara lá morreu, né? Mas o argumento é esse, que essa morte, meio que ela vai enviando partes dela, vai se personalizando, mata e acaba a história. E reinicia, e mata e reinicia. E fica nesse jogo eterno de mortes individuais. É interessante a morte, a organização da... Isso eu pensei agora. Ela tem a morte desse paizinho, né? Aí tem um diálogo dela com a foice,
que a Foice cita algum, não sei se é artista, autor francês, aí a Morte fala, não, eu não matei esse, eu não conheço. Ah, Aí sim. aí a Foice fica insistindo, né? Aí ela, não conheço. A Foice tá também que tá brava, moça. Você lembra dessa parte? Não, bem não no tem, Eu final. não. lembro. Aí o que eu achei interessante é a organização da morte está também relacionada aos países. A morte do país tal, a morte da França, a morte do Eu fiquei me É perguntando engraçado. isso. a morte do Brasil. Pois é. Então, vamos finalizar para a próxima Vamos. indicação. Nosso encontro e nós Ai. vamos para a nossa indicação de hoje, né? Você lembra da nossa conversa sobre a minha indicação, Lembro. Alisson? Ai, Deus. Eu tô com pena de Alessandra agora. Rapaz, olha, tá difícil para mim, gente. É porque, assim, eu só indico o livro levinho, gente. Cara, tu acha que Mas ele pode da mandar, que a borboleta, gente até hoje vê. eu tenho trauma com borboleta, com colecionador, com... Eu tenho coleção, Essa é a piada. Eu só indico livros leves. E aí o próximo é Lolita, pra gente descontrair. Alisson já leu. Verdade. Já. Ei, Mas é mas difícil indicar um livro que ele não tenha lido. ela falou, eu disse, cara, do jeito que Tortarado, se, poxa, as pessoas não fossem ler Tortarado, não fossem ler, sei lá, um desse Saramago, porque eu já tinha lido, eu acho que Você vale já a tinha pena. lido esse? Não, mas ele Lolita, estava eu na Mas é legal. fila. comecei, parei já bem, mas não lembro muito, não. Mas esse é um clássico do clássico, eu acho que vale a pena, por mais que eu já tenha lido, eu acho que... Não, sim, vamos lá. Eu falei, muito você se legal, importa em não. ler de novo? Aí ele falou, não. Eu falei, tá bom. Eu queria livro que o Alisson sofresse também para ler, porque ele não sofre. Poxa, mas aí pra Alisson sofrer, a gente vai sofrer 50 vezes mais. Vai sofrer como? Tem, para ler um livro também. Um livro de Como difícil. assim? Perder seu tempo, ficar concentrado, ficar pensando, poxa, não vou conseguir ler nada do livro 1. Essas angústias que as pessoas normais passam para ler Você livro. quer ir contra o Six of Crows? Eu não sei Ela se não existe. ela não viveu Six of Crows, Não é por do isso que meu ela tá tempo, assim. como disse a morte. Não Ela vai pegou. Esse, eu já falei várias vezes para você ler também. E você quer outro do Ocean Vuong? Eu ia falar Não, isso, eu eu acho achei que que tem ia que ser um ter comentário pesado. Alisson, essas. obrigada. Não. São livros que para mim foi difícil, só que fazer o quê? Tem que Supera, respeitar a né? indicação. O Supera, colega né? indicou, a gente tem que ler, né? Gente, mudei de ideia. Vou indicar Napoleão Hill, mais esperto que o diabo. Vamos todo mundo discutir esse livro no próximo encontro. Quero todo mundo milionário. Eu nem sei se esse cara é coach de milionário. Não, sério? Tu mudou mesmo? Ou é Não. É ironia. Ah, tá. Não, Então é pois tá Lolita. certo, então Lolita. É, Mas Lolita. assim, é bom que no grupo interaja, né? Dizendo, eu tô lendo, eita, eu tô animado, que vou animando os Eu coleguinhas. já desisti. O pessoal não vai Não, mas falar você nada. não fez Alisson desiste comentário de fácil das nenhum. coisas, olha. Alisson não comenta, não. Ele é velho. Ai, Ai, pelo amor de Deus. nasceu com Você 100 foi ser anos já. filósofo. Nossa. Não, Ele mas tem é sério, porque quando a O Alessandra negócio... disse, não, eu tô. Aí eu, eita, vamos lá. Você não fez um comentário desse livro. Quero todo mundo Foi no primeiro surtado, lendo o palestra, livro em uma passou no grupo, semana. aí todo mundo se anima. Qual é aquele livro do Machado de Assis que tem um cara que é O só Quincas resmungando? Borba, não. É o. Da Capitu, como é o Dom nome do Casmurro. cara? Dom Casmurro. Não é o Dom É o Casmurro. próprio. É o Dom Casmurro que fica reclamando, mas o outro burguês, É. como é que é o nome dele? Ai, o famosinho. Brás Mas eu acho que é o Cubas. Dom O Brás Casmurro. Cubas. Ele fica reclamando Fica também, não fica, não? Só brabinho. Vocês querem que eu faça o quê, pessoal? Leiam minha Comente no indicação, livro, por oi, tô favor. gostando. Gente, aquela parte é babado. Você tem que fazer assim. Eu já fiz isso e me ignoraram solenemente. Ai, o bichinho. Ai, Botar nunca minha mais eu viola no falo. saco e ir pra Ai, casa. parece Nino Birrento. Também nunca mais eu falo. Tá vendo? Ai, Eu vou tá perder o gravando tempo. ainda. Vou perder meu A tempo. Vanessa foi certa, então vamos finalizar. Essa é a indicação. Vamos finalizar. Agora a gente vai falar mal da vida alheia. Tchau. Tchau, gente. Já. Nos sigam, divulguem, compartilhem. Compartilhem. Final. Tchau. Não desligue.